falar nessa terminologia. Se você vai passar por um procedimento cirúrgico de câncer, se você vai passar por um tratamento de câncer de mama, durante a consulta, muito provavelmente foi citado esse nome, linfonodo sentinela. A nossa conversa hoje vai ser para te explicar tudo aquilo que ninguém te explicou sobre o linfonodo sentinela. Doutor, eu vou precisar operar a minha mama, mas para que eu preciso também operar a axila? Quando eu for operar a axila, vai ter como efeito colateral aquele inchaço? Eu vou perder a força do braço? O que é que vai acontecer? Ah, doutor, eu tenho muito medo desse tipo de cirurgia. Então, quando a gente entra nesse cenário da cirurgia do câncer de mama e na abordagem da axila, primeiro é interessante a gente entender que, na grande maioria das vezes, quando eu vou operar um tumor na mama, eu vou precisar também operar a axila. Eu vou precisar também saber dessa informação axilar. Então é aí que entra uma técnica que não é tão recente, mas é para lá de importante, que é a pesquisa do linfonodo sentinela. Anteriormente, quando se fazia a avaliação dos linfonodos, e saber essa avaliação dos linfonodos, ter essa informação é fundamental. Por quê? Porque são os linfonodos, estando positivos ou não, que vão nos nortear a definição de um tratamento com medicamentos, um tratamento sistêmico. Quando eu falo em pesquisa de linfonodo sentinela, eu hoje entrego para paciente que vai fazer um tipo de cirurgia dessas muito menos efeitos colaterais, muito menos morbidade do que antigamente. Antigamente, no câncer de mama, quando a gente ia fazer uma cirurgia na axila, eu precisava tirar todos os linfonodos. E lá na axila, os linfonodos, esses gângliozinhos de defesa, nós temos cerca de 15, 20 ou até mais linfonodos. E a partir do momento que a gente fazia esse tipo de ressecção, de retirada, um dos efeitos colaterais do tratamento era o que a gente chama de linfedema, o inchaço do braço crônico, um desconforto nesse braço. Como é uma área muito nobre, se perde muitas vezes a sensibilidade da região. Então, muitas pacientes ficavam com sequelas importantes do tratamento. Ficavam curadas, mas com sequelas importantes do tratamento. A partir da técnica do que hoje a gente conhece, que é a técnica do linfonodo sentinela, a gente consegue entregar toda a segurança oncológica, todo o tratamento que eu preciso para essa paciente, a informação se o linfonodo está doente ou não, com muito menos morbidade, com muito menos efeito colateral. Juliano, o que é esse negócio de linfonodo sentinela? Então vamos lá, vamos traduzir de uma forma simples. Imagina você estando numa estrada que é cheia de postos de vigilância. O linfonodo sentinela é o primeiro desses postos de vigilância que tem na estrada. Essa estrada é como se fosse uma via linfática, é como se fosse um canalzinho de drenagem das células da mama em direção à axila. Então, nessa estradinha da mama em direção à axila, eu tenho inúmeros postos de vigilância, que são os linfonodos. Os linfonodos nada mais são do que estações de defesa do nosso corpo, que fazem parte do sistema linfático. E o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo, é como se fosse o portal inicial dessa estrada em direção à axila. A partir do momento que eu tenho técnicas hoje exclusivas para me ajudar a localizar esse primeiro portal, esse primeiro linfonodo, a gente chama isso de pesquisa do linfonodo sentinela. De uma forma mais simples, é como se o primeiro lugar que o tumor que está na mama vai se desviar, vai se espalhar, é para a axila. E o primeiro lugar da axila que esse tumor pode se encontrar é no linfonodo sentinela. Então, para que eu tirar aquele tantão de linfonodos que a gente tirava antes, sendo que hoje eu posso tirar o primeiro, estudar esse primeiro linfonodo, ou os primeiros linfonodos ali, tirando muito menos gânglios, muito menos linfonodos, tendo a informação que eu preciso para o tratamento, e deixando a paciente com muito menos efeitos colaterais, com muito menos sintomas, muito menos linfedema. Se a gente for quantificar isso em números, hoje uma paciente que faz uma linfadenectomia, uma retirada completa desses gânglios, cerca de 20 a 25% podem ter linfedema, aquele inchaço crônico do braço.
perda de força do braço, infecções no braço de repetição. Com a técnica do linfonode sentinela, a gente pula desses 25, 20% de efeitos colaterais graves, a paciente fica curada, mas o resto da vida ela fica com aquele braço desconfortável. A gente tem hoje taxas de 5% ou até menos de efeitos colaterais a partir do linfonode sentinela. Então, por que não realizarmos essa técnica? É uma técnica que tem toda uma logística e um fundamento científico e que pode ser realizada em qualquer lugar do mundo, porque é relativamente simples e barata. São várias as formas da gente achar esse linfonodinho. Uma delas é como? Existe uma substância azulada, um corante azul, que a gente chama de azul patente. A gente injeta na hora da cirurgia na areola da paciente. Injeta-se na areola e esse corante, essa tinta vai migrar para a axila. Na hora da cirurgia, então, a gente injeta, vai em direção à axila, faz um cortinho na axila, eu disseco a região lá, acho essa estradinha que está azulada pelo corante que eu injetei e a partir daí eu consigo encontrar o primeiro linfonodinho. Essa é a técnica do azul patente. Uma técnica barata e muito fácil de ser realizada quando você tem a expertise nisso. E nós temos também o que a gente chama de medicina nuclear, onde eu injeto uma substância radioativa, um radionuclídeo, que vai fazer a mesma viagem pelos linfonodinhos, pelos portais de segurança, e a gente vai achar esses linfonodinhos com uma canetinha especial, que são canetas que vão marcar esse radiotraçador, essa substância radioativa, e emitir um barulho lá na hora que eu encosto na axila. Então tudo isso é fundamental para que eu consiga achar o primeiro linfonodo ou o linfonode sentinela. A gente tira só um, Juliano? Não, a gente tira um. Em determinadas situações eu posso tirar 2 ou um pouquinho mais, mas eu não preciso tirar 10, 15 igual se fazia antes. Muito importante muitas vezes a gente associar isso na hora da cirurgia, o que a gente chama de biópsia de congelação intraoperatória. O paciente é submetido à cirurgia e eu tenho um patologista que vai analisar esse linfonodo na hora, vai fazer uma análise dessa biópsia que a gente fez para saber se eu preciso tirar mais linfonodos ou não. Essa estratégia é fundamental, principalmente quando a paciente vai fazer quimioterapia antes. A paciente, eu já sabia que clinicamente ela tinha um linfonodo comprometido na axila. A gente faz a quimioterapia antes, neoadjuvante, para conseguir diminuir esse linfonodo, para conseguir tratar, curar esse linfonodo. Na hora da cirurgia a gente vai e tira. Quando a gente faz nesses casos, a gente tira um pouquinho mais nas situações de quimio neoadjuvante. É importante eu pegar esses linfonodos e levar para uma análise intraoperatória para saber se eu preciso tirar mais um pouquinho ou não. Essa técnica do linfonode sentinela, vou dizer que tem por volta aí de 15 anos já de bem estabelecida, inúmeros trabalhos. E cada vez que a gente vai conhecendo mais a biologia tumoral, a gente vai conseguindo reduzir o tamanho das cirurgias, mantendo a mesma segurança. Isso é possível porque é possível porque a gente conhece mais, a gente melhora a tecnologia empregada e a gente também consegue ser muito mais personalizado em relação a esses tratamentos. Hoje eu posso dizer para vocês que tem situações que a gente está deixando de fazer até o linfonodo sentinela. Mas como é que é? Então, tem pacientes que têm câncer de mama e que já não precisam operar a axila. A gente já está caminhando para essa situação também. Fundamental tudo isso que a gente está conversando aqui ser individualizado e ser discutido com a equipe que está cuidando de você. Mas o que a gente já sabe hoje em algumas situações? Tumores pequenos, bonzinhos, que a gente chama de luminais, tumores que clinicamente eu já sei que a axila não tem doença, pelo exame que a gente faz de palpação e por exames de ultrassom. Quando eu agrupo essas informações, tumores pequenos, menores que 1, 2 centímetros, tumores mais bonzinhos, luminais, grau 1, grau 2, axila clinicamente negativa e o ultrassom me fala que não tem nada, em muitas situações eu posso omitir, inclusive, a cirurgia do linfonodo sentinela. E por que eu posso fazer isso? Porque a gente sabe que a chance daquele linfonodo estar comprometido é muito baixa e que essas pacientes vão também receber radioterapia na região da axila. Então a radioterapia também vai me ajudar a tratar
porventura, algum linfonodinho comprometido. Isso é para todo mundo? Não. Isso são para situações especiais. Fica sempre a orientação. Tratamento oncológico, tratamento de câncer precisa ser feito por especialista. Quanto mais especialista no assunto, quanto mais aquelas pessoas cuidarem daquele tipo de patologia, melhor é a expertise, melhor é o seu resultado. Dúvidas durante um tratamento são inúmeras. Levem todas essas dúvidas para você discutir com a equipe que está cuidando durante o seu tratamento. Cirurgia é uma das coisas, para mim, de maior responsabilidade que a gente tem. Você não pode entrar num centro cirúrgico sem antes fazer todas as suas perguntas, sem antes estar segura para que a gente realize o melhor procedimento possível. Você tem que saber como é que é o pós-operatório, como é que são os cuidados, o que você precisa fazer, quanto tempo você vai precisar ficar de repouso, né? Vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre... Existe repouso no linfonodo sentinela? Os repousos são mais ou menos semelhantes da cirurgia da mama junto da axila. As orientações vão englobar todo esse cuidado. Alguns mitos que precisam ser desfeitos. Você pode e deve mexer com o braço, tá? Movimentos leves, sem carregar grandes pesos, mas você deve, quanto antes você começar a mobilizar o braço, menor a chance do braço ficar travado, menor a chance de você ter algum inchaço no braço, maior a sua reabilitação, mais rápida a reabilitação. A gente põe dreno? Muitas vezes sim. Esse dreno depois a gente tira no consultório. Depende de quê? Depende do volume de drenagem, de quanto ele está drenando. Posso tirar a cutícula nesse lado que operou? Pode, com muito cuidado. E nos primeiros meses aí desse procedimento, tentar evitar não fazer isso. Posso tirar sangue? Posso medir pressão nesse braço? Pode. O que eu digo é que se você tem 2 braços, economiza o que tá operado, faz o outro que não está, tá? Perguntas aqui. Tumores luminais são mais bonzinhos? Sim. Eles são mais indolentes. A Mari está falando aqui, no SUS não temos a oportunidade de tantas perguntas. Paciente que está no SUS também tem que ter o mesmo cuidado e a mesma escuta das pacientes da rede privada. Eu atendo a minha paciente do SUS com a mesma escuta com a paciente da rede privada. É óbvio que o tempo é diferente pelo número de pessoas, mas precisa ser o mesmo. E eu digo para você, Mari, hoje é possível você, mesmo estando no SUS, ter inúmeras informações de qualidade. Por aqui tem muito. E hoje eu consigo entregar para você todas essas informações num programa estruturado, que eu tenho lá aulas sobre cirurgia da mama, reconstrução mamária, linfonodo sentinela, eu tenho fotos, figuras, desenho, tudo de qualquer uma desses temas numa plataforma digital com toda a estrutura e programação para você assistir quantas vezes quiser. O que é isso? É o nosso programa Vida Além do Câncer. Eu brinco, a maioria de vocês não tem o contato do médico de vocês. No programa Vida Além do Câncer, eu estou num grupo de mulheres que passam pela jornada junto com a Fabiana, que é a psicóloga. A gente tem acolhimento, suporte emocional e tem suporte técnico de dúvidas de vocês. Então, num programa que hoje é de baixo custo, acessível, vocês conseguem fazer toda essa clareza de jornada. Eu não tenho tempo, o tempo não permite. Aqui eu estou fazendo em 15 minutos, né? Lá você tem 60. O programa é para todo mundo? Não, é para quem tem a clareza de que é importante investir o seu tempo para saber mais informações e para saber tudo que é importante durante a sua jornada. Você chegar na consulta médica munida de informações, tenha certeza que a própria equipe vai olhar para você de uma forma diferente, porque fala, ela é uma paciente mais exigente, ela é uma paciente que quer saber das coisas, é uma paciente que vai ter um resultado melhor. O que eu sempre digo, informação é poder e salva vidas, não é verdade? Tem uma amiga que vai fazer pesquisa do linfonodo sentinela, tem uma amiga que está com efeitos de linfedema pós-linfadenectomia. Eu tenho certeza que tudo isso que aflige vocês de uma forma mais constante no dia a dia pode ser ajudada com uma equipe que cuida de você,
pode ser ajudada com mais informações e estratégias, tá? E fica mais uma vez o convite, todos esses assuntos explicados muito mais do que em 15 minutos para você ter acesso por um ano num programa desenhado e estruturado para te ajudar nessa jornada oncológica. Tá a fim de investir em informação, em acolhimento e pessoas que vão segurar a sua mão no digital para caminhar com essa jornada, fica o convite do Vida Além do Câncer. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.